Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. Vamos falar agora sobre alguns assuntos aqui, tudo misturado aqui no canal. Hoje vai ser um bem bolado aqui no canal Memória Alvinegra, onde o Botafogo sempre joga em casa. Deixa o seu like, comenta, compartilha esse conteúdo pra gente conseguir bater aquela mini meta de 8.000 inscritos aqui no canal. Mas é isso, dado todos os avisos, vamos começar a falar aqui dos nossos assuntos. Quero começar falando do Eduardo. Nós conseguimos uma vitória muito boa contra o Vitória no Barradão. Não se enganem, o Barradão vai conseguir fazer com que muito clube acabe perdendo ponto jogando contra o Vitória lá na casa deles. Vai ser bem complicado, assim como foi também um pouco complicado pra gente. Foi bem difícil conseguir a vitória e a gente ainda teve a chance de fazer um 2-0 no placar. Contando com o gol do Savarino, a gente poderia ter feito um 2-0, isso se não fosse a lesão do Eduardo no ato da cobrança do pênalti, que poderia abrir o placar para o Botafogo. Bom, aí eu vou falar com vocês primeiramente do Eduardo. Eu sempre falo aqui no canal, já tem vários vídeos que eu falei aqui, o vídeo do Jefinho eu falei isso, acho que o vídeo do John lá no campeonato estadual eu falei a mesma coisa, né? Quem tá aqui há muito tempo sabe que eu sou um eterno crítico do campeonato estadual. Acho que o campeonato estadual, falando do Rio de Janeiro, o campeonato estadual do Rio, ele pode assassinar carreiras, né? Mas vamos focar aqui no Eduardo. A mesma coisa que eu falei nos casos de Jefinho, de John, eu vou falar agora na questão do Eduardo. Eduardo teve uma clara lesão muscular. E essa lesão muscular é muito preocupante sempre. E eu já lanço para vocês aqui. É a partir de 4 a 6 semanas que o Eduardo vai ficar fora. E quanto mais a idade se avança, mais essa lesão é complicada. O Eduardo é um cara que já tem 33 anos, já está ali começando na sua carreira. O seu viés de queda rumo ao final da sua carreira, eu, sinceramente, gostaria até que o Eduardo fizesse um plano de carreira, se aposentasse no Botafogo. Sei lá, opinião do Leozão aqui, eu acho que ele se adequou bastante ao Botafogo e eu acho que ele tem, no elenco do Botafogo, ele é um dos caras que, pra mim, tem a cara do Botafogo hoje. Tá? A cara desse novo Botafogo buscando voos maiores. Tá? E vai ser muito difícil, porque o Eduardo vai ficar esse tempinho parado aí. Se eu falei que é entre 4 a 6 semanas para começar, isso pode virar 8, pode virar 10, 12. Tomara que não vire tanta coisa, tomara que ele fique só 4 semanas. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho realmente que ele vai pegar aí umas 6 semanas, pelo menos, nessa lesão. Sorte que hoje o Botafogo tem elenco. O Botafogo hoje consegue, mesmo sem o Eduardo, fazer o seu futebol da forma que é a identidade desse time do Botafogo. Mas a gente precisa, nesse momento da temporada, em que eu já falei aqui no canal também algumas vezes, que a parte física vai começar a cobrar, a gente está chegando num período de julho e agosto, que a parte física começa a cobrar todo mundo. Era importante o Botafogo terem condições todos os seus jogadores. O Botafogo vai precisar de todo mundo. O Botafogo vai precisar de mim, de você, dos jogadores, todos eles. O Botafogo vai precisar do elenco completo. Faltar o Eduardo é uma grande perda para esse time do Botafogo, porque o Eduardo estava começando a jogar bem, estava começando a reencontrar o bom futebol que ele tinha em 2023, ele estava começando a reencontrar. Infelizmente, o Eduardo vai ter essa lesão e ele vai ter que dar uma pequena pausa, tomara que seja pequena mesmo, e que ele volte o mais rápido possível. Dito isso, também quero dar uma pincelada aqui sobre a questão do Facundo Bernal, volante do Defensor Sporting do Uruguai, de 20 anos, que está negociando com o Fluminense, com o Botafogo. O Botafogo não enviou uma proposta, mas parece que o Facundo Bernal recebeu uma proposta do Fluminense e essa proposta não foi aceita. Deve ter sido considerada baixa a oferta do Fluminense. As conversas por lá continuam, mas o Botafogo
está em compasso de observação. E aí, eu quero trazer aqui uma opinião, fazendo com que vocês entendam que não é uma contratação ruim, essa contratação possível do Facundo Bernal. Por que não é uma contratação ruim? Porque o Facundo Bernal, e por coincidência é uruguaio, ele vai chegar no Botafogo sem o peso que, por exemplo, chegou o Matheus Ponte. O Matheus Ponte ele também chega numa oportunidade de mercado, mas ele chega com 20 anos tendo que resolver. E raramente ele resolve. Raramente ele resolve porque ele é um cara que está ainda no processo de maturação. Ele está tendo as suas primeiras experiências como jogador profissional de futebol. E ele já é obrigado a entrar nessa rabuda de não tenho Damian Soares, tem que ser eu. O Facundo Bernal, se ele fecha com o Botafogo, ele vem sem esse peso. Ele vem somente para ser desenvolvido. Ele vem somente para ver como o time do Botafogo joga. Porque no quesito volantes, o Botafogo tem, na minha opinião, um dos melhores elencos de volantes do Brasil. Então, o Facundo Bernal teria grandes jogadores para ensiná-lo como jogar nesse esquema do Botafogo. Então ele chegaria diferente do Matheus Ponte. Ele chegaria não para jogar, ele chegaria para se desenvolver, para aprender. E aí, de acordo com o desenvolvimento e aprendizagem dele, quem sabe ele pode ter uma oportunidade. Eu acho difícil, mas ele poderia ter essa oportunidade. Tá? Essa é a pinceladinha que eu queria dar sobre essa possível contratação do Facundo Bernal. E aí a gente chega no assunto principal. Faltam 3 jogos para o Botafogo encerrar o primeiro turno. E são jogos pesadíssimos. O Botafogo enfrenta nesta quarta no Newton Santos, com já praticamente toda a lotação esgotada. Já são mais de 30 mil ingressos vendidos. É isso aí. Mais de 30 mil ingressos vendidos para Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, jogo valendo a liderança. Esse jogo vai ser nesta quarta, às 9h30 da noite. E o Botafogo é o mandante. A segunda partida do Botafogo, a próxima partida do Botafogo, né, a partida pela 18ª rodada, é contra o Internacional. Também vai ser na nossa casa, vai ser no dia 20, no sábado, o horário ainda a confirmar, mas eu acho que vai acabar sendo 18h30. Mas o horário está a confirmar, pelo menos aqui na minha... Não, deixa eu ver. Não, tá confirmado. O jogo vai ser no sábado, dia 20, às 18h30. Eu tô de olho no computador aqui, gente. Por isso que eu tô, tá? E aí, o Botafogo encerra o primeiro turno jogando contra o São Paulo no Morumbi. Gente, me desculpa, eu vou falar Morumbi. Perdão, torcedor tricolor, se você tiver assistido esse vídeo aqui. Mas assim, Morumbi, cara. Eu fui criado ouvindo Morumbi. Eu não vou conseguir falar o outro nome, não vou conseguir, né? Me causa até estranheza. Eu tentei falar aqui agora. Me causa estranheza no momento em que o cabeçudo bota a cara mais uma vez, mas ele vai embora. Né? E aí o Botafogo tem esses 3 jogos pesadíssimos para encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 3 clássicos interestaduais. Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Inter, Botafogo e São Paulo no Morumbi. Tá? E o que eu tenho a dizer para vocês desses 2 jogos, desses 3 jogos, falando primeiramente do Palmeiras. Jogo contra o Palmeiras. Jogo de cabeça no lugar. Jogo em que a trocação pode não ser a melhor solução. Jogo em que o Botafogo precisa apenas fazer o seu. O que é fazer o seu? Jogar o seu futebol. Bola por bola, hoje o Botafogo se equivale a Palmeiras, se equivale a Flamengo, se equivale a qualquer um. E também tá melhor do que alguns. Tá? Então, cabeça no lugar, jogar a nossa bola, confiar no que a gente treinou e executar no gramado, no campo, na melhor maneira possível. Contra o Palmeiras, é um jogo que você precisa se igualar mentalmente, porque mentalmente esse time do Palmeiras, que já é muito bem treinado e que joga junto há muito tempo, esse aspecto mental joga muito a favor do Palmeiras. E o Botafogo hoje também tem esse aspecto mental. A gente já conseguiu notar que o Botafogo tem esse aspecto mental já bem forte no nosso elenco, tá? Até por conta das dores que a gente já teve
recentemente. A gente sabe o peso dessas dores e agora a gente está seguindo com a cabeça no lugar, sabendo que em algum momento, se essas dores voltarem, eles conseguem se reinventar e jogar o futebol que deve ser jogado. Tá? Foi assim contra o Vitória. Contra o Vitória, a gente precisava ter a cabeça no lugar depois de ter perdido o seu jogador, depois desse jogador que você perdeu, ter perdido um pênalti, era para tudo ter degringolado para um destino trágico. E o Botafogo conseguiu ter a cabeça no lugar, a mente forte, para conseguir o resultado. Então, contra o Palmeiras, o principal aspecto que a gente tem que igualar, além do técnico, é o mental. Vai ser um grande jogo na quarta-feira. Contra o Internacional no sábado às 18h30. O Internacional é um time que a gente não sabe muito bem o que vai ser. O Internacional já vai ter a volta dos seus atletas, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Internacional é um time que a gente precisa ter cuidado, mas ao mesmo tempo, também tendo o aspecto mental como grande força, também precisa implementar o seu futebol. Bola por bola, hoje eu acho o Botafogo melhor que o Internacional. Todo respeito ao Inter, mas eu acho melhor que o Internacional. E aí a gente vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. E aí, sinceramente, é a hora que a gente precisa mostrar que realmente somos melhores. Se Deus quiser, a gente conseguindo vitórias contra Palmeiras e Internacional, a gente chega contra o São Paulo num status de grandeza enorme. E aí a gente encerra esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. São Paulo é um outro time que precisa receber todo o respeito, tá? E eu acho que, diferente do Internacional, é um time que sabe muito bem o que quer da vida quando entra num campo de futebol. O Inter, me parece, ainda não saber tanto o que quer da vida quando entra em campo. O São Paulo, sim, com o Zubeldia, que faz um belo trabalho pelo São Paulo, o São Paulo, sim, sabe o que quer da vida quando entra em campo. Então a gente precisa, em todos esses 3 jogos que eu citei, ter o aspecto mental com uma grande força. Mas contra Inter e São Paulo, a gente precisa, de fato, exercer o nosso melhor futebol para mostrar, sim, que estamos um patamar acima do deles. E é isso. Tomara que o Botafogo consiga grandes resultados aí. Aí você pergunta para mim, você espera ganhar os 3 jogos? Sim, eu espero ganhar os 3 jogos. Mas se desses 3 jogos a gente conseguir 7 pontos, eu acho que a gente está muito bem encaminhado no Campeonato Brasileiro. Vitória contra o Palmeiras, vitória contra o Inter, de repente um empate contra o São Paulo, não seria o pior dos mundos. Mas é muito possível a gente conseguir fazer 9 pontos. Vamos ver como é que vai ser essa corrida nessas 3 últimas rodadas do primeiro turno, começando quarta contra o Palmeiras. Tomara que tudo dê certo. Deixa o like, comenta, compartilha. Grande abraço para vocês. Vídeo feito, vídeo entregue. Valeu. Fui.